aqui voltando hoje e está aqui no altar com essa oportunidade para estar ministrando mais uma vez a poderosa palavra de Deus. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios. Abra a sua Bíblia nessa noite, amém? Lá no capítulo de número 4, para a gente estar lendo. Eu vou ler apenas alguns versículos, irmãos, para ganharmos tempo, tá bom? Versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém? Somente esses 2 versículos. É um texto que o apóstolo Paulo está falando sobre a importância do crescimento espiritual, de nós crescermos, chegarmos à estatura de Cristo. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro de outros textos também que vão trazer uma concordância textual, como o livro de Provérbios também, capítulo 4, verso 18. Salomão diz assim, que a vereda dos justos tem que ser como a luz da aurora, que vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro também de Deus no capítulo de número 17 do livro do Gênesis, capítulo 17, versículo número 1, quando Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A todo tempo eu vejo a Bíblia nos exortando a sermos perfeitos, não que sejamos, mas buscarmos esse crescimento, buscarmos melhorar na nossa vida espiritual. Pensando nesses textos, meditando nesses textos, Deus falou comigo sobre 4, pelo menos, para a gente poder ser bem sucinto, 4 atitudes que são necessárias na nossa vida para que a gente possa ter crescimento, para que a gente possa avançar, para que a gente possa ir adiante com a nossa vida espiritual. É bem verdade que muitos buscam o crescimento material, o crescimento financeiro. Isso não é pecado, irmãos, mas muitos estão esquecendo de crescerem também na sua vida espiritual, de buscarem também mais para a sua vida espiritual. São tempos que são trabalhosos, são tempos que são difíceis, e nós não podemos perder o nosso alvo, nós não podemos perder o nosso foco. E quando eu falo sobre atitude, a primeira atitude que eu vejo na Bíblia que me chama a atenção, irmãos, é a atitude de andar ao lado do Senhor, de andar o tempo todo com Deus. Eu olho para a Bíblia lá em Gênesis capítulo 5, verso 24, e eu vejo Enoque andando com Deus. Diz que Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Enoque, de tanto andar com Deus, ele teve uma comunhão plena, uma comunhão tão íntima, que chegou um tempo não precisa voltar mais, e Deus o tomou, Deus o transladou, Deus o arrebatou para si. Então andar com Deus é uma ordem. Nós temos que estar o tempo todo de mãos dadas com o nosso Senhor. É como a nossa vida biológica. Quando nós nascemos, nós precisamos sempre estar junto dos nossos pais. O filho precisa estar com a mãe no colo. Eu estava vendo ali, né, o Hoffman ali, a sua esposa com a filhinha, e está ali no colo. Ela precisa ser amamentada. Quando nós lemos a palavra de Deus e lemos, às vezes, conhecemos um pouco mais, por exemplo, entendemos que quando ele diz eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, tem também um significado do hebraico de ser o amamentador. Não sei se você entende. Deus é aquele que alimenta, Deus é aquele que fortalece, Deus é aquele que carrega o filho no colo, porque tem horas que nós estamos na caminhada, passando por momentos que nós não conseguimos ir como filhos, mas nós temos um pai que cuida de nós, nós temos um pai que no momento certo, ele nos pega no colo, nos carrega no colo. Por isso, a necessidade de andar com Deus. Quando eu digo andar com Deus, eu falo sobre relacionamento.
relacionamento, porque como eu vou andar com Deus, como eu vou estar com Deus, se eu não tenho um relacionamento com Deus? Eu estou com a minha esposa ao meu lado, e eu sei, e eu conheço a minha esposa, nos mínimos detalhes. Por quê? Porque eu tenho relacionamento com ela, eu converso com ela, eu estou a lado com ela, eu olho, eu vejo as suas atitudes. Então não há crescimento, não há como se permanecer firme na presença de Deus se nós não andarmos com Ele, se nós não buscarmos intimidade. Nesse período de pandemia, em que nós não estivemos aqui na igreja, e tínhamos que estar através das lives, nós tínhamos que manter a nossa comunhão. Mas irmãos, quantos às vezes que tiveram dificuldade de manter a sua comunhão, de continuar andando com Deus, por causa da pandemia, por causa das dificuldades que vieram, das ansiedades que vieram, com todo esse problema, com toda a saúde. Irmãos, eu vou dizer para você nessa noite, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não podemos parar de andar com Deus, seja com pandemia ou sem pandemia. Eu preciso continuar de mãos dadas com o meu Senhor, porque esse é o segredo, é o caminho. E andar com Deus significa priorizar, dar prioridade a Deus. Porque muitas vezes nós falamos, não, eu ando com Deus, eu amo o Senhor, mas no momento mesmo de demonstrarmos a nossa fé, falta atitude, falta realmente priorizar as coisas de Deus. João 16:33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Só que nos dias de hoje nós percebemos que estamos invertendo esta palavra, e muitas vezes estamos buscando as primeiras coisas, né? Buscando primeiro as coisas materiais. Não, Deus entende, Deus sabe que da minha necessidade, e eu começo a ficar preocupado verdadeiramente quando eu percebo que alguém como pastor, como pastores, nós começamos a ficar preocupados quando a gente percebe que alguém começa a inverter os valores, quando muitas vezes o dinheiro, o mamon passa a ser um Deus, quando muitas vezes o trabalho passa a ser um Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, comece a desconfiar. Se alguma coisa começa a te afastar de Deus, comece a desconfiar. Se alguma coisa faz você começar a esfriar na presença do Senhor, comece a desconfiar. Se o celular está roubando o seu tempo de você ter comunhão com Deus, comece a desconfiar. O teu trabalho é bênção, mas se o teu trabalho não permite você mais orar, você buscar a presença do Senhor, você está na Santa Ceia, você está na comunhão, você está na casa do Senhor, comece a desconfiar, porque às vezes nós achamos que é bênção, mas não é bênção quando te afasta de Deus. Sabe o que é bênção? É tudo aquilo que me aproxima do Senhor. O trabalho é bênção, e ele serve para mim glorificar o Senhor, porque Deus abriu uma porta para mim, e eu vou estar na casa dele, eu vou estar na presença dele, para dar glória a Deus. O filho é bênção, e muitas vezes quantas mulheres deixam de vir para a igreja, porque não, meu filho, ele vai me atrapalhar. Seu filho não atrapalha, seu filho é herança do Senhor, seu filho é bênção de Deus. Traz ele, ensina o menino no caminho que ele deve andar, coloca ele aqui, deixa ele no colo, às vezes ele vai correr, às vezes ele vai gritar. Criança é assim mesmo, nós vamos entender, mas não deixe de estar na casa do Senhor, não deixe de estar na presença do Senhor, priorize o reino de Deus. Quando eu vejo Paulo dando uma recomendação ao seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo 2, verso 4, ele diz assim, Timóteo, ninguém que milita se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o arregimentou, aquele que o chamou, aquele que o escolheu para a guerra. Ninguém que milita, ninguém que está na obra pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Eu quero perguntar aqui nessa noite, você só levanta a mão se for verdade. Você realmente está militando na obra do Senhor? Você está na obra do Senhor? Se você está na obra do Senhor, levanta a tua mão e diga assim, glória a Deus, eu estou na obra do Senhor. Então há um recado de Deus para você nessa noite, para você que está em casa assistindo essa mensagem, para você que está aí na internet, no YouTube, no Facebook, ouvindo esta palavra nessa noite. Você não pode se deixar embaraçar pelas coisas dessa terra, você não pode se deixar embaraçar pelas coisas dessa vida. Existe um Deus, o general dos generais, o Senhor do Senhor, que te chamou para uma grande obra, e você tem que avançar. Não deixe que nada te atrapalhe. Vale a pena andar com Deus,
Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Aleluias. Elias andou com Deus e foi arrebatado. Noé andou com Deus e foi salvo naquele dia da grande enchente, do grande dilúvio. Vale a pena andar com Deus, tem recompensa quando nós andamos com Deus. No capítulo de número 15, versículo de número 51 de 1 Coríntios, a recompensa daqueles que andam com Deus. Paulo fala sobre a vida daqueles que andam com Deus. São vidas que serão transformadas. Paulo diz assim a partir do verso 50: isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar os olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o que é mortal se revista da imortalidade. Quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nada vai nos afastar do nosso Deus, nem a morte, porque nós estamos firmes na presença dele, independente da situação, das circunstâncias. Vale a pena você permanecer fiel na casa do Senhor. Vai chegar o dia que tudo isso vai ficar para aí, a dificuldade, a dor, o choro, porque é uma promessa. Sabe qual é a promessa maior que está sobre a vida da igreja? É a promessa de vida eterna, é a promessa de estar morando na glória, é a promessa do arrebatamento, é a promessa da volta de Cristo. Essa é a maior promessa que nós temos. De repente você está aqui hoje angustiado com tantas situações, com tantas dificuldades, mas eu quero alegrar o teu coração, te dar a melhor notícia que existe, que a Bíblia nos dá. Sabe qual é a melhor notícia? Jesus veio e morreu na cruz para nos salvar. E hoje, todo aquele que crê em Cristo Jesus e for batizado, será salvo. O nosso nome está escrito no livro da vida. O teu nome está escrito no livro da vida. Então é motivo para você comemorar, é motivo para você celebrar, é motivo para você se alegrar. Então, primeira atitude: ande com Deus. Minha avó dizia: me diga com quem tu andas, e eu te direi quem és. Cuidado com quem você anda. Às vezes você está andando com pessoas muito ilustres, pessoas muito importantes, está deixando de andar com Deus. Não deixe de andar com Deus. Segunda atitude para a gente poder adiantar é manter a sua confiança no Senhor. Eu gosto muito do Salmo 40, que diz assim, do verso 1 ao 4: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ao verso 4 diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurados aqueles que confiam no Senhor. Aonde está a tua confiança? Eu olho para a Bíblia e vejo os personagens da Bíblia, nos momentos mais difíceis que viveram, mantendo a sua fidelidade, a sua confiança no Senhor. Ter fé é se manter fiel. Nos momentos que nós vivemos de provações, manter a fidelidade. Eu vejo a Bíblia, em Gênesis, a partir do verso 12, Deus falando com Abraão, chamando Abraão, e Abraão confiou na palavra de Deus. Abraão confiou no chamado de Deus. Eu olho para a Bíblia e eu vejo Noé. Quando ninguém acreditou, Noé acreditou. Quando ninguém confiou, Noé, ele confiou em Deus naquele momento. Às vezes nós estamos na igreja, ouvimos a palavra, estudamos na escola dominical, mas quando vivemos os nossos momentos de dificuldades, vivemos os nossos desertos, nós às vezes demonstramos com a nossa atitude que não confiamos em Deus. Às vezes falamos da boca para fora, mas no momento que vem a luta, a gente deixa de confiar no Senhor e quer resolver as coisas do nosso jeito. Mas
uma palavra de fé para o nosso coração. Confie em Deus, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que te falaram, não importa o que te disseram, continue colocando a tua confiança no Senhor. Salmo capítulo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas eu vou continuar fazendo menção do nome do Deus Todo-Poderoso. Uns confiam no dinheiro, outros confiam nos bens materiais, mas eu confio no Deus Todo-Poderoso que fez o céu, que, oh, aleluia! Ei, barabá, xuribarabá. Aleluia! No meio dessa pandemia, no meio de toda essa crise, talvez você perdeu a sua confiança. Talvez entrou na sua mente alguns pensamentos que trouxeram medo para o teu coração, que te assombraram, que te assustaram. Mas nessa noite, a palavra do Senhor está aqui, e o Senhor está dizendo assim: confia, 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 filho, confia. Está tudo parecendo que está dando errado. E é assim mesmo. O vento de Deus, ele sopra, mas ele não tira as coisas do lugar. O vento de Deus, ele vem para colocar aquilo que estava fora no lugar certo. Se está soprando vento, se está passando aí na dificuldade, continua confiando no Senhor. Faça como o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro vem do alto, o teu socorro vem do trono, o teu socorro vem da glória, o teu socorro vem do céu, o teu socorro vem do Senhor dos senhores, o teu socorro vem dele, que é o Deus Todo-Poderoso na tua vida. Então dá glória a Deus nessa noite, se o teu socorro, se realmente você crê que o Senhor, aleluia! Aleluia! Ainda que nós venhamos a buscar nesse mundo humano, mas nós temos que ter essa convicção que se Deus não for conosco, irmão, não adianta. Pode estar todo mundo contra você, se Deus está contigo, tu é a maioria. Pode estar tudo contra você, mas se Deus está contigo, você é mais do que vencedor. Aleluia! Não é que é só vitória não, irmãos, não é isso não. Eu estou dizendo que a luta, ela vai vir, mas quando ela vier, eu vou permanecer confiando no Senhor, porque eu sei que Ele é o único que pode fazer o impossível na minha vida. Ele é o único que pode fazer um milagre acontecer na tua vida. Confia, vale a pena confiar. Confiar não é duvidar. Romanos 14, se eu não me engano, 23, pastor Tiago aí, me ajuda. Diz que aquilo que não provém da fé, aquilo que for dúvida, irmãos, é pecado. Se não for por fé, se não for realmente por confiança, nem faça. Não adianta fazer. Porque um segredo para agradar a Deus está lá em Hebreus 11, verso 6. Que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador. Tem que crer, tem que acreditar. Então, tem que confiar. Às vezes eu me lembro de Pedro. Pedro era aquele cara, né? Sanguíneo, explosivo. E quando os discípulos estavam no barco, Jesus veio se aproximando por cima das águas. Pedro, tempestivo, olhou, primeiro se assustaram. Jesus: não temas, sou eu. Se é tu mesmo, Jesus, disse Pedro, então me permita ter contigo. Jesus falou: vem, Pedro. Pedro desceu do barco, irmãos. Aí você fala assim: até eu descia nada. Duvido, eu não descia, não sei nadar, nado lá, né? Até para dar uma escapada. Mas quem já passou por afogamento, eu já passei por 4, sabe o que eu estou falando. Né, o Hoffman de Marinha, ele sabe como é que é, tem que saber nadar. Imagine as águas agitadas e Pedro desceu do barco para andar de encontro a Jesus. Ele foi muito bem.
Até que em dado momento Pedro olhou para a direita, Pedro olhou para a esquerda, sentiu o vento, sentiu a dificuldade, entrou a dúvida no seu coração e Pedro começou a afundar. Meu irmão, nesse momento que você está vivendo na tua vida, tenha certeza que Jesus é o Deus da tua vida. E tu não vai afundar nesse mar. Aleluia, tenha certeza e a convicção que o Deus que te chamou, que o Deus que te escolheu é o Deus que te guarda, é o Deus que te livra, é o Deus que te dá a vida eterna, é o Deus que te protege, é o Deus que te sara. Ele é o Jeová Jirê, é o Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, Ele é o Deus poderoso. Aleluia. Ande com Deus, confie em Deus. Terceiro, estou fechando, espere em Deus. Jeremias, profeta das lágrimas, capítulo 17, versículo de número 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito, bem-aventurado, mais que feliz, aquele que confia. Nós falamos de confiança agora, mas diz o texto ainda, e que espera no Senhor. Ter esperança não é fácil não, irmãos. Em certos momentos que nós vivemos, ter esperança, deixa eu falar para você o que é ter esperança. Ter esperança é acreditar em algo que ainda não existe. Ter esperança é acreditar no invisível. Ter esperança é como foi cantado aqui pela filha do pastor Luiz Cláudio, é realmente esperar em Deus, é confiar nele, é acreditar no Senhor. Isso é ter esperança, é acreditar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem promessa sobre a nossa vida. O negócio não está fácil, está difícil, mas eu tenho esperança, porque eu tenho a promessa de Deus sobre a minha vida. E você que está aqui nessa noite, você tem promessa de Deus sobre a tua vida. E deixa eu falar isso para você. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu e tem uma promessa sobre a igreja, ninguém pode impedir a promessa de Deus de se cumprir sobre a nossa vida, sobre a tua vida, aleluia, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus tem promessa para você, então continue acreditando, continue esperando, porque esperar significa também ter paciência. Quando eu falo esperar, eu falo de tempo. E a verdade é que somos uma geração imediatista. Somos uma geração que não gosta de esperar nada. Queremos tudo para ontem. Ninguém mais nos dias de hoje quer. Essa é a verdade, irmão. Eu estou falando nós, não estou falando, o irmãozinho lá que não veio, não. Nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, você que está aí na sua casa. Muitas vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus na nossa vida, mas eu vou falar para você: não se desespere, não seja como Sarai, esposa de Abrão, que no momento ali de desespero tomou Agar para ter um filho, e não foi o filho da promessa que nasceu, Ismael. Deus tinha uma promessa para Abrão, mas infelizmente se desesperaram, se precipitaram. Escute isso, meu irmão, eu sei que você já ouviu, não adianta querer ajudar Deus, Deus não precisa. Quando for em questão de impossível, quando for em questão de milagre, você não pode fazer nada. Não tente dar jeitinho, porque vai ser pior para a tua vida. Continue esperando, aquilo que é teu vai chegar. Deixa eu falar isso para você, aquilo que Deus te disse, ninguém pode tomar. O que é teu não precisa se preocupar não. Mas pastor, fulano já recebeu a bênção dele, a família dele já se salvou, a porta de emprego já se abriu para ele, fulano já foi curado, mas eu estou aqui como profeta de Deus nessa noite, trazendo a palavra do Senhor, dizendo para você: continue esperando, porque a promessa de Deus na tua vida está de pé, a promessa de Deus para a tua família está de pé, a promessa de Deus para o teu ministério está de pé. Você crê nisso nessa noite? Cadê os que creem? A promessa de Deus. Será que Deus é mentiroso? Será que Deus, então não foi Deus que falou para você? Será que você não espera mais, não acredita mais?
Continua esperando, aleluia, aleluia, aleluia. Continua esperando, o tempo é de Deus. Pode se cumprir hoje a promessa na tua vida, pode se cumprir amanhã, pode se cumprir mês que vem, pode se cumprir até o final do ano, pode se cumprir ano que vem. Eu sei de uma coisa, como diz, aquele que tem promessa de Deus não morre enquanto a promessa não se cumpre. Enquanto você estiver aí, a promessa está de pé na tua vida. Então dá glória a Deus e se alegra nessa noite, meu irmão, pela promessa de Deus para a tua vida, para a tua casa, promessa de milagre, promessa de salvação, promessa de cura. E para encerrar, ande com Deus, confie em Deus, espere em Deus e tema a Deus. Esse ano de 2020, Deus inspirou o pastor Elias para colocar o tema desse ano, que é o temor do Senhor. Quando eu pego o texto para ler a respeito de temor, o texto de Provérbios, ele fala para mim sobre 3 bênçãos dentro do texto, que é ter uma vida abundante, aqueles que temem ao Senhor, ter uma satisfação plena e proteção contra o mal. Quando nós tememos ao Senhor, irmãos, Deus guarda, Deus nos livra, Deus nos dá uma vida abundante, Deus nos dá a satisfação. Sabe qual é o maior problema que vivemos nos dias de hoje? É a falta do temor ao Senhor. Muitas situações que têm vindo sobre esta geração, sobre as nações nos dias de hoje, têm vindo como juízo de Deus, por causa de uma geração que não teme mais ao Senhor, uma geração que zomba do Senhor, uma geração que infelizmente chama Jesus de Jesusinho, uma geração que chama o Senhor de você, uma geração que não tem mais reverência, uma geração que infelizmente perdeu o temor ao Senhor. Por isso estamos vivendo uma pandemia, por isso estamos vivendo tantas catástrofes no mundo, tantos sinais têm vindo sobre as nações, sobre o Brasil, para que possamos despertar e entender que nós temos que nos dobrar diante do Senhor. E eu percebo, irmãos, infelizmente, que mesmo com tanto sofrimento, com tanta dor, com tantas coisas que temos vivido, essa geração continua ainda com a sua cerviz dura, continua sem se dobrar, continua sem reconhecer que Deus é Senhor. Por isso nós como igreja precisamos nos humilhar ainda mais na presença do Senhor, precisamos ter mais temor do Senhor. Os humilhados serão exaltados, irmãos. Então vamos nos humilhar, vamos buscar o Senhor, porque o temor do Senhor traz para nós a sabedoria, traz para nós o livramento. Tenha temor a Deus, ensina os seus filhos a ter temor ao Senhor, ensine essa geração a ter temor ao Senhor. Então nessa noite, se por algum motivo você deixou de andar com Deus, você deixou de confiar no Senhor, você deixou de ter esperança, ou você perdeu o temor, hoje há um apelo de Deus para a tua vida. É tempo de voltar, é tempo de você voltar a andar com o Senhor, estar ao lado dele, como cantaram as irmãs. A presença de Deus esteja contigo. Não deixe que nada te atrapalhe na tua comunhão com o Senhor. Tenha confiança, espere, tema o Senhor. Deus tem muito mais. Estamos hoje no dia, se eu não me engano, é dia 12, né? De junho, 11, né? 11 de junho, irmãos, mês 6, meio do ano. Às vezes nós olhamos tantos planos, tantos projetos que nós tínhamos feito, e de repente parou tudo. O que fazer? Seus projetos, seus planos, e o que fazer? Confiar. Confiar. Ainda que tudo aqui se desfaça, Paulo diz, ainda que meu tabernáculo terreno se desfizer, eu vou me alegrar, porque eu sei que eu tenho uma morada lá no céu. Eu tenho a certeza que isso tudo vai passar, mas eu tenho o melhor no céu. Enquanto isso eu vou permanecer firme com o meu Senhor. A mensagem de Deus para a nossa vida nessa noite é essa: permaneça firme com o Senhor, tenha mais intimidade, porque é só com Deus que nós temos vitória. Que Deus nessa noite te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluias.
Eu tenho uma preocupação muito grande do que Deus pensa a respeito da nossa geração. Eu tenho muita preocupação. Porque qual é a minha preocupação? Eu não posso vir na igreja para não pegar o Covid-19, mas posso passear, posso ficar numa fila de banco, posso trabalhar, posso fazer tanta coisa. Teve uma pessoa que me ligou um dia e falou: pastor, eu não posso ir na igreja, que eu estou com medo de pegar. Eu falei: tá bom. 15 dias depois ele me ligou: pastor, ora por mim que eu estou com Covid. Mas você não veio na igreja? Não era aqui que você ia pegar o Covid? Irmãos, eu aprendi uma coisa: nada acontece sem que Deus não permita. Se eu pegar ou não pegar, Deus vai permitir alguma coisa na minha vida. Nós não precisamos é ter medo, sermos assustados. Não podemos ser abusados. Eu não sou abusado. Eu me previno de alguma forma, evito alguma